Aleluia. 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 Sabe quando o vulcão entra em erupção? Ninguém consegue apagar. Aleluia. Abra sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 8. Aleluia. Livro de Mateus é o primeiro livro do Novo Testamento, capítulo 8. Nós vamos falar sobre tempestade. Nem um amém, nem um aleluia, nem um glória a Deus. Se eu falasse assim, vamos falar de alegria, você fala, uhul! Mas eu estou falando que nós vamos falar sobre tempestade. Aleluia. Aleluia. Deus, o Deus que você cantou agora há pouco aqui, meu Deus é fiel. Me ajuda aí, Michele. Senão o povo vai correr. Meu... Esse acalma a tempestade. Amém. É o mesmo. É o mesmo. Aleluia. Tempestade é um fenômeno atmosférico marcado por ventos fortes, relâmpagos, trovoadas, granizo, chuva. Já viu tempestade? E nós vamos falar sobre o Deus que acalma a tempestade. Aleluia. Abra em Mateus 8, versículo 23. Aleluia. O título na minha Bíblia, a minha é a revista atualizada, RA, diz assim, Jesus acalma uma tempestade. Entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. Essa mesma passagem, nós temos ela em Marcos 4 e nós temos ela em Lucas 8. E tanto em Marcos 4 como em Lucas 8, Jesus começa esse trecho, em vez de estar escrito entrando ele no barco, diz assim, passemos para outra margem. Passemos para o outro lado. Isso é muito importante você saber que Jesus deu uma palavra. Quando Jesus fala, aquilo que Jesus fala acontece. Aquilo que ele tem falado para você, que ele é poderoso para fazer infinitamente mais, além daquilo que você tem pedido, pensado ou imaginado, ele falou e vai acontecer. Aleluia. Então, entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. Então, Jesus entrou no barco e seus discípulos seguiram ele, entraram no barco também. E eis que sobreveio, fala, sobreveio. Sabe, algo que sobreveio, algo que aconteceu. Ocorreu. De repente. Você está entendendo? Aconteceu. Sabe, há um ano atrás, mais de um ano atrás, aconteceu Covid-19. Aconteceu. Nós fomos atingidos, estava lá na China. A gente ouviu lá, mas a gente não achou que ia chegar aqui. Mas chegou, aconteceu. Está entendendo? No mar, uma grande tempestade. Fala grande. Quando eu ministro, eu gosto que vocês falam. Eu gosto que vocês ministrem junto, amém? A tempestade não foi pequena, foi grande. Aconteceu uma grande tempestade. Aconteceu, sobreveio, sucedeu, ocorreu. Uma grande tempestade. De sorte que o barco era varrido pelas ondas.
O barco era agitado pelas ondas. Violentamente, as ondas, elas eram grandes e elas agitaram a embarcação. Entretanto, Jesus dormia. Enquanto estava acontecendo uma catástrofe, Jesus estava dormindo. Sabe, Jesus estava dormindo. Jesus estava descansando. Enquanto estava acontecendo uma catástrofe, Jesus estava descansando. Jesus estava dormindo. Versículo 25. Mas os discípulos vieram acordá-lo, clamando, implorando: Senhor, salva-nos. Senhor, se você não fizer alguma coisa, nós certamente vamos morrer. Jesus está dormindo, não está vendo o que está acontecendo comigo. Às vezes a gente, não sei você, talvez, sim, talvez não, diante de uma situação, uma tempestade que você está passando, aí você diz, Senhor, não está vendo não, que eu estou passando. Foi isso que os discípulos disseram. Senhor, não te importas. 25. Mas os discípulos vieram acordá-lo, clamando, implorando: Senhor, salva-nos, perecemos. Perguntou-lhe então Jesus: por que sois tímidos? Por que vocês estão com medo, homens de pequena fé? E levantando-se, repreendeu os ventos e o mar e fez-se grande bonança. Aleluia. Você viu que Deus acalma a tempestade? Vamos continuar aqui, ó. E maravilhavam-se os homens, dizendo: quem é este, que até os ventos e o mar lhe obedecem? Você viu que Jesus estava dormindo tranquilamente. E está acontecendo uma catástrofe. Realmente, é uma grande tempestade. Realmente, o barco ia afundar, mas Jesus dentro do barco, Jesus, aquele que veio para morrer na cruz, ele não ia morrer afogado. Amém. Aleluia. Ele não veio para morrer afogado. E quando Jesus está com você, você não está só. Você não vai perecer. Jesus está com você, Jesus está no seu barco. Você não vai perecer. A tempestade pode ser grande mesmo. Aqueles trovões assustadores, aquele clarão, muita chuva, vento forte, até granizo. Mas se Jesus está no teu barco, e Ele está, aleluia, você não vai morrer afogado. Essa situação não vai acabar com você, não. Outra coisa que eu quero falar para você, é que às vezes acontece alguma coisa, e a gente fala assim, meu Deus, o que eu fiz para estar passando por isso? Aconteceu. Não significa que você pecou, não significa que você fez alguma coisa errada. Aconteceu, tem coisas que acontecem. Você é crente, filho de Deus, salvo, lavado pelo sangue de Jesus, batizado com o Espírito Santo, você ora em línguas o dia todo, você confessa a palavra o dia todo, você está sempre lendo a palavra, meditando na palavra, vivendo uma vida reta com Deus, mas as coisas acontecem. Já aconteceu isso com você? Já aconteceu na minha vida? Aconteceu com você? Uma grande tempestade tão grande, parecia realmente que o barco ia afundar e que você ia perecer, mas você se lembrou que Jesus estava no barco. Amém. Aleluia. Você não ficou que nem o discípulo. Quem é este? Não. Você sabia, porque sabia que você ia sair dessa. Você pode estar nesse exato momento passando por uma grande tempestade, mas você serve um Deus que acalma a tempestade. Você serve um Deus que está no barco, está junto com você. Mas sabe, você acabou de ver aqui que Jesus olha para ele e diz: por que vocês são tímidos? Por que vocês estão com medo? Não estou entendendo não. Às vezes está uma grande tempestade e Jesus olha para mim, para você e diz assim,
Sabia que havia um potencial naqueles discípulos para eles repreenderem o vento? Para eles acalmarem a tempestade? Para eles falarem com o mar, com as ondas? Silêncio. A gente faz isso com criança, quando está fazendo aqueles barulhão, tá, a gente quer coisa. Silêncio. Ele sabia que eles tinham esse potencial para acalmar a tempestade? Sabia ou não? Sabe, Jesus não ia falar isso se eles não tivessem esse potencial. Por que sois tímidos? Porque vocês mesmos não deram um basta na tempestade. Sabe, eu não sei o que você está passando. Cada um de nós aqui temos uma situação. Pode ser que não seja uma tempestade, mas é uma chuva forte. É os ventos soprando. Mas cada um de nós aqui temos a autoridade para repreender a tempestade. Ei, cada coisa para o seu lugar. Não, desse jeito não vai ficar, não. Cada coisa no seu lugar. Você está entendendo? Aleluia. Agora eu quero que nós estejamos indo lá para Jonatas, capítulo 1. Livro de Jonatas, capítulo 1. Tem na Bíblia aí, perto de Mateus. É Jonas, aquele que foi engolido por um grande peixe, lembraram? Eu quero só lembrar você que houve uma grande tempestade e Jesus estava no barco. E mesmo Jesus estando no barco, houve a grande tempestade, mas porque ele estava no barco, eles não pereceram. Aleluia. Jonas, capítulo 1. Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: dispõe-te, prepara-te, arruma-te, levanta-te, corra, faça alguma coisa. Amém? 2. Dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Jonas se dispôs. Jonas se levantou, Jonas se arrumou, Jonas se preparou, Jonas correu. Mas vamos ver para onde que ele correu? Para fugir da presença do Senhor, para Tarsis. Ele foi, olha, vamos supor, Nínive era para cá. Jonas foi para cá, Tarsis. O oposto, completamente oposto. Não é um negócio assim que está indo para cá, aí dá uma desviadinha para cá, mas continua para cá. Está errado? Tá. Mas está indo para... Não. Ah, Nínive é para lá. Eu vou comprar passagem para cá. Você está entendendo? Dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis. E tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e embarcou nele, para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Sabe o que Jonas faz? Ele paga para sair da presença do Senhor. Ele paga para fugir da presença do Senhor. Ele paga pela sua desobediência. Ele paga, ele custeia a sua desobediência. Quanto custa? Vou pagar. Vou pagar para não fazer. Você está entendendo? Tem pessoas que estão pagando para fazer a vontade de Deus. Pagando. Quanto que é? Eu pago. É para pregar lá na Alemanha, eu pago minha passagem, eu pago a minha estadia lá, e eu fico lá e prego a palavra lá. Mas Jonas está fazendo completamente o contrário. Ele está pagando para fugir da presença de Deus. Ele está pagando pela sua desobediência.
Mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento. Quem lançou o forte vento? O Senhor. Fala o Senhor. E fez-se no mar uma grande tempestade. Agora vamos analisar esse texto com o texto de Mateus. Você lembra que lá em Mateus houve uma grande tempestade? Aqui nós também estamos vendo uma grande tempestade. Só que você lembra que naquela tempestade Jesus repreende a tempestade? Você concorda aqui comigo que Jesus era um filho obediente, e é ainda? Amém. E que Jesus jamais faria alguma coisa que o Pai tinha feito, contra o que o Pai fez? Então você concorda comigo que aquela tempestade lá de Mateus 8, de Lucas e de Marcos, não foi Deus que mandou? Concorda sim ou não? Sim. Amém. Mas aqui você lê o texto, mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento. E fez-se no mar uma grande tempestade. De novo, uma grande tempestade. E o navio estava a ponto de despedaçar. O navio estava a ponto de partir ao meio. O navio estava a ponto de afundar. Você lembra que quando houve a grande tempestade, em Mateus 8, também o navio estava a ponto de afundar? Lembra disso? Então, duas tempestades. Uma não foi Deus que mandou, e a outra foi Deus que mandou. E o navio estava a ponto de despedaçar, de afundar, de partir ao meio. Então os marinheiros, cheios de medo. Você lembra que os discípulos estavam também com medo? Os discípulos estavam no barco com uma palavra, porque Jesus é a palavra. Eles estavam no barco com o Filho de Deus, porque eles sabiam que Jesus era o Filho de Deus. Os discípulos estavam no barco com aquele que eles tinham testificado que tinha feito grandes milagres, e eles ficaram com medo. Agora, esses marinheiros, eles estão apenas num navio, indo para uma cidade. Mas quando vem a grande tempestade, eles estão apavorados. Você está entendendo? Agora você, e eu me incluo, nós aqui, diante de uma grande tempestade, nós não devemos temer mal algum. Porque Ele está conosco. Aleluia. Agora, esses homens aqui, eles não conhecem o Deus vivo. Então, os marinheiros, cheios de medo, apavorados, desesperados, clamavam cada um ao seu Deus. Então, nesse barco, tinha várias pessoas que serviam a um Deus. Não Deus vivo, mas ao seu Deus lá. Então, diante da dificuldade, você já reparou que diante dessas situações que estão acontecendo, as pessoas estão clamando, cada um ao seu Deus. Eu estava ouvindo uma reportagem de um filósofo, foi logo no começo dessas coisas todas, e ele estava falando assim: em tempos de pandemia, as pessoas correm para as religiões. Elas se tornam religiosas. Então, onde tem uma religião está acontecendo, nesses tempos de pandemia, aumenta o número de membros naquela determinada religião. Está entendendo? Aqui cada um tem um Deus. E em tempo de tempestade, aqui diz que cada um clamava ao seu Deus. E lançavam ao mar a carga que estava no navio. Então, eles pensaram assim: está uma grande tempestade, vamos lançar as cargas para que fique mais leve o navio. Você já viu que a Bíblia diz para a gente também tirar de nós todo o peso? Peso não é pecado.
Mas a gente precisa tirar o peso, porque o peso pode se tornar um pecado. Então, aquilo tudo que está pesando, eles começam a lançar. Né? É o que diz aqui o texto. O que eles estão fazendo? Vamos fazer o que está no nosso alcance. Então, está essa grande tempestade, nós estamos desesperados, apavorados, nós estamos com medo, vamos clamar ao nosso Deus. Cada um se apega com o seu Deus aí. Mas o que a gente pode fazer mais? Vamos fazer o que a gente pode fazer. Você sabia que tem coisas que você pode fazer? Então, o que é isso? Vamos aliviar o barco, vamos jogar as coisas. Tem coisas que você vai fazer. E o que mais que eles fazem? Para aliviar o peso dela. Jonas, porém, havia descido ao porão e se deitado e dormia profundamente. Sabe, quando você está num caminho de desobediência, de pecado, de fugir da presença de Deus, de não fazer aquilo que agrada a Deus, você começa a descer. Descer, 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 descer. Quando você está num caminho de desobediência, você não... Jonas quis ser esperto. Para ir para lá, mas eu vou para cá. Eu vou custear a minha passagem. Mas só que ele começa a descer. Havia descido ao porão. Sabe que no porão tem rato? Rato é devorador. E ele vai se deitar com o devorador, um rato. Sabe que no porão tem o quê? Tranqueira, sujeira. É para lá que ele vai. É para lá que Jonas vai. Ele paga uma passagem e vai deitar no porão. Parece assim, não cabe, né? Como que uma pessoa vai comprar uma passagem? A gente vê, às vezes, que pessoas vão fazer uma viagem clandestina, elas entram no navio clandestinamente e se escondem lá no porão. Mas não é o caso de Jonas, não, ele pagou pela sua passagem. Mas aqui diz que Jonas, porém, havia descido ao porão e se deitado e dormia profundamente. Que sono é esse? Que sono é esse? Quando Deus dá um comando, a pessoa faz algo contrário e ainda consegue dormir profundamente. Sabe o que é isso? É para fugir, para nem querer lembrar. Aí nem quero pensar no que eu fiz. É um sono da desobediência, do descaso, da indolência, sabe? De ausência de dor. É esse sono, sabe? Que às vezes a igreja está nesse sono, dormindo profundamente. Dormindo. Não fazendo aquilo que o Senhor mandou fazer. A gente está dormindo, sabe o que é dormir às vezes? Presta. Ai, é tanta coisa na minha cabeça. Deixa eu me distrair aqui. Ai, Isabela mandou uma figurinha. Ai, que lindo. Ai, a Quitéria mandou um quadrinho. Ai, que maravilha. Olha, a irmã. Ai, foi no casamento, que lindo. É errado? Não. Mas a gente fica horas distraído, dormindo. Obrigada. Dormindo. Aí eu vou lá no Face, deixa eu curtir. Agora não somente eu vou curtir, mas eu também vou comentar. Não basta. Eu vou compartilhar lá com fulano, beltrano, ciclano, com toda a galera, que são meus amigos, são amigos que talvez você nunca viu a cara, mas porque conhece fulano, beltrano, ciclano. Às vezes a gente está dormindo. Não é aquele dormir que você fecha o olho e dorme, às vezes também. Mas aquele dormir, que deixa eu ligar a televisão, deixa eu assistir aquela série. Aí fica 3, 4, 5 horas assistindo aquela série. Deixa eu assistir a novela, deixa eu cuidar da vida dos outros, né? Dormindo profundamente,
Dormindo profundamente. Tem gente morrendo, mas a gente está dormindo profundamente. Tem gente no hospital, mas nós estamos dormindo profundamente. Tem gente passando necessidade, mas nós estamos dormindo profundamente. Tem gente morrendo sem salvação, mas nós estamos dormindo profundamente. Nós, como igreja, nós precisamos acordar. Acordar, mas o que é para mim fazer? Talvez você, eu não sei, mas talvez para você. Jonas recebeu um comando, vai para Nínive. Talvez para você ir para Nínive. O que eu vou fazer lá, Ana? O Senhor vai te orientar. Mas o que você não pode, quando Ele mandou você ir para Nínive, você fazer cara de paisagem e ir para Tarsis. Eu vou para Disney. Algum problema da Disney? Não, nenhum. Você está entendendo? Distrações. Desce. Quando a gente está em desobediência, a gente começa a descer. Descer, e a gente chega no porão. Porão não é lugar para mim nem para você. Não era lugar para Jonas. Ele pagou a passagem, ele custeou, ele financiou a passagem dele para Tarsis. E ele vai para o porão. Porque quando a gente está fora, o Senhor falou, mas a gente está fora. A gente desce a um nível que a gente nunca deveria ter descido. A nível de porão. Deus não nos chamou para ir para o porão. Nosso lugar é na cobertura. Nosso lugar é na cobertura, é no alto, com o Senhor. Nosso lugar é com Ele, né? É junto dEle e não longe dEle. Nosso lugar é na presença. Ele paga para fugir da presença. Você paga para estar na presença. Porque a presença dele está dentro de você e ela não pode cair, ó, como se nada tivesse acontecendo. Mas a gente usufruindo dessa presença. Agora há pouco você correu, você pulou, você dançou, você chorou. Foi momentos tão ricos. Márcio não conseguia dar os avisos. Isso nós precisamos levar lá para casa. Ah, mas lá, a Michelle não está lá para cantar. O Caio não está lá para tocar. O Luizinho não está lá na bateria. A irmã do Beck não vai lá para casa cantar. O Nicolas não está no teclado. Meus netinhos lindinhos não vão lá tocar. Mas está você. E você tem uma voz. Aleluia. Você canta lá sozinho. Você prega lá para você mesmo sozinho. Porque quando você sair daquela porta para lá, a presença está indo com você para lá. Agora há pouco, quando estávamos lá atrás, cumprimentei o Márcio. Aí o pastor Adriano chegou perto do Márcio e falou assim: tudo bem, Márcio? Aí o Márcio falou assim: melhor agora, pastor, que eu vi o senhor. Nem tomou Doril, ficou melhor. Márcio ficou melhor, só com a presença do pastor. Aí, para maneirar, eu falei: nossa. Ele falou: não, a presença de vocês. Aí eu peguei um galardãozinho desse tamanho, na melhora do Márcio. Você está entendendo que a sua presença vai melhorar a vida das pessoas que ficaram lá? Não importa que é só você, mas é você que vai levar Jesus, transportar Jesus para lá. É você que transporta a presença lá. As coisas ficam melhor. O Márcio falou uma verdade: estou melhor agora porque vi você. E eu estou melhor porque estou vendo todos vocês, muito melhor. Uma cartela toda da presença dos santos aqui neste lugar. As pessoas ficam melhor com a sua presença. Vá para casa com essa consciência. Mas só sou eu e você vai fazer toda a diferença naquele lugar. Você, a sua presença vai impedir aquele barco de afundar. É você que traz levanta lá assim:
Ai, não está dando nada certo. Vai dar certo. Já deu certo. Às vezes, irmão, a coisa nem está tão boa assim, a pessoa nem sabe se... Mas você fala, porque você fala aquilo que você quer. Você nem sabe como que vai fazer para dar certo, mas vai dar. Porque você acreditou, você se levantou e você começou a falar que vai acontecer. Aqui nessa casa não, ninguém vai afundar. Aqui não. Aqui não. Aqui só vai melhorar, só vai melhorar, só vai melhorar. Você pega o cântico que você ouviu aqui e você canta lá. Você leva para lá, você canta lá. Você não vai pro porão. Ah, não sei o que vai acontecer comigo, e agora? Aí você pega, vai para debaixo da cama. Não, você não vai para o porão. Porque, como eu falei, o seu lugar é na cobertura. Você coloca os ombros. Levanta a cabeça. Porque você é soberbo? Não, porque você é filho de Deus. Porque Ele te chamou por cabeça e não por cauda. Para você estar por cima e não por baixo. Então, não importa o que você está passando, você está de cabeça erguida. Falando o quê? As verdades desta palavra. Trazendo esses pensamentos dele para os seus. Comece a pensar como ele pensa. Falar como ele fala. E agir como ele age. Isso é para mim e para você. É para nós. Aleluia. Descido ao porão e se deitado e dormia profundamente. Fala para alguém perto de você. Você não precisa cutucar a pessoa, mas fala para alguém perto de você. Acorde. Aleluia. Aí está lá, né? Jonas dormindo profundamente, como se nada tivesse acontecendo. Chegou-se a ele o mestre do navio. Irmãos, olha o cúmulo. Tem que chegar para ele o mestre do navio. O mestre do navio não falou assim, ô marinheiro, vai lá. Não, o próprio mestre do navio vai lá. E lhe disse, o que se passa contigo? Ei, o que está acontecendo? O que você... Na Bíblia, a mensagem diz assim, o que você está fazendo aí? Na Bíblia, mensagem, o mestre do navio diz, o que você está fazendo aí? Eu não estou entendendo, não. Você pagou a passagem, você está dormindo aqui com os ratos, no meio das tranqueiras, da sujeira. E ele disse, que se passa contigo? Agarrado no sono. O que se passa contigo, agarrado no sono? O que se passa comigo, agarrado no sono? Ei, não é tempo de dormir. E eu não estou falando, você está entendendo que eu não estou falando do sono, do seu repouso físico, amém? Agarrado no sono. Sabe aquelas coisas que eu falei aqui? Eu vou lá no shopping para me distrair. Eu estava um dia no shopping, faz muito tempo, eu estava lá no shopping, tranquila, fui lá me distrair mesmo. Estava eu lá no shopping, me distraindo. Antigamente eu ia para ver as lojas de sapato, gosto muito de sapato. Agora eu não sei, quando eu vejo, eu estou dentro das lojas de roupinhas de bebê. Não sei por quê. Mas eu fui no shopping, eu fui para me distrair. E eu estava lá, olhando as vitrines. De repente, eu senti uma agonia tão grande, tão grande. Um peso de intercessão veio tão grande aqui. Irmãos, que eu saí daquele shopping, tipo assim, voando. Quando eu vi, como eu caí por mim, eu estava praticamente na esquina da rua onde eu moro. Eu fui para me distrair. Mas o Espírito Santo tinha uma urgência em oração. Aí veio aquele incômodo, aquele peso de intercessão. E eu fui para casa para orar. Já aconteceu isso comigo, eu estava na 25 de março, falei, eu quero me distrair. Eu senti aquele peso tão grande, só que eu não podia voltar para casa. Irmãos, eu olhava as coisas, tudo perdeu a graça. E eu tive que ficar lá, orando, no meio da multidão, orando em outras línguas. Sabe,
nós precisamos acordar. Ele estava agarrado ao sono. Sabe, quando a gente se agarra assim com alguma coisa, pensa, o que está fazendo aí? O que é que você está fazendo aí? Agarrado ao sono. E ele diz, levanta-te. Ei, levanta. Se você está dormindo, se você está agarrado ao sono, se você está se distraindo em hora que não é para se distrair. Nunca posso ir no shopping? Pode. Nunca posso me distrair? Pode. Só que você tem que ficar percebido a hora que é para você distrair, a hora que é para parar de distrair. Porque se você pega esse aparelho, se você não cuidar, você fica, hora após hora, após horas. Quando eu e você tínhamos que ficar hora após hora, orando em outras línguas, orando no Espírito, orando em português, hora após hora, meditando na palavra, declarando palavras de fé, fazendo as nossas confissões. Está entendendo? Não fique agarrado ao sono. Levanta-te, invoca o teu Deus. Talvez assim, esse Deus, e ele põe letra minúscula, se lembre de nós, para que não morramos. Todos, olha, aqueles ímpios, eles estavam lá, cada um, clamando ao seu Deus. Mas Jonas, o bonitinho, o profeta, que fugiu da presença de Deus, estava dormindo. Mas o mestre do navio foi lá. O que você está fazendo aí? Ei, levanta. Levanta e vai clamar ao seu Deus. O mestre do navio pôs ele para orar. Quem sabe, quem sabe, né? Não é certeza, né? Esse seu Deus se lembre de nós, para que não pereçamos. Sabe, Deus não quer que eu pereça, nem que você pereça. Deus, nós temos a resposta. Nós temos a solução. Amém? Você tem a resposta. Olha aqui a resposta. Para qualquer situação, nós temos a resposta. Nós temos a resposta. Deus é a nossa solução. Deus não é o nosso problema, irmão. Deus é a nossa solução. Jesus não é o opressor, o diabo é o opressor, Jesus é o libertador. E Ele quer que a gente fique livre. Talvez você não gostou que nós vamos falar sobre tempestade, mas eu estou mostrando para você que a tempestade vai vir, mas Jesus ainda acalma a tempestade. Aconteceu. Talvez você está perdendo muito tempo. Ai, mas por que eu estou passando essa situação? Aconteceu, irmão. Vamos lá, se levanta, repreenda essa tempestade e bora. Amém. Aqui veio uma tempestade. Não foi. Aqui diz que Deus mandou aquela tempestade. Alguém estava em desobediência. Alguém estava indo para onde não devia ir. E sabe o que acontece? Vamos ler mais um pouquinho aqui. Eles diziam uns aos outros, 7. Vinde e lancemos sorte, para que saibamos por causa de quem nos sobreveio este mal. E lançando sortes, a sorte caiu sobre Jonas. Ai, que vergonha, irmãos. Está lá, vamos ver. Olha, eles discerniram que alguma coisa estava errada. Eles não falaram assim, Deus mandou a tempestade, aconteceu. Eu falei, não, tem alguma coisa errada. Vamos tirar a sorte aqui e vamos ver quem é que trouxe essa tempestade. E caiu sobre quem? Jonas. Então lhe disseram, declara-nos agora por causa de quem nos sobreveio este mal. Que ocupação é a tua? De onde vens? Qual é a tua terra? E de que povo és tu? Ele lhes respondeu, sou hebreu e temo ao Senhor. E temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra. Então os homens ficaram possuídos de grande temor. Sabe, quando você disser quem é que você serve, quem é o seu Deus,
Esses homens estão aí, eles vão ficar possuídos de grande temor. Sabe o que eu costumo dizer assim, as pessoas chamam, o crente, fulano é crente. Nem sabe o seu nome, não sabe o seu endereço, mas ele olha para você e sabe que você é crente. Há algo em você, a luz que brilha em você, mostra as trevas que está nele, e ele diz assim, fulano é crente, fulano é crente, fulano é crente. Crente é o quê? Aquele que crê. Então as pessoas olham para vocês, elas veem vocês como crentes, porque vocês de fato são, vocês creem em Deus. E quando eles podem até assim, tirar uma onda com você, mas quando eles estão em dificuldade, é na sua porta que eles batem. É para vocês que eles vão pedir ajuda. Então os homens ficaram possuídos de grande temor e lhe disseram, que é isso que fizeste? Pois sabiam os homens que ele fugia da presença do Senhor, porque ele o havia declarado. Disseram-lhe, que te faremos para que o mar se nos acalme? Porque o mar ia se tornando cada vez mais tempestuoso. Respondeu-lhes, tomai-me e lançai-me no mar, e o mar se aquietará. Porque eu sei que por minha causa vos sobreveio esta grande tempestade. Sabe, irmãos, aquela primeira tempestade de Mateus aconteceu. Aconteceu, ocorreu, sobreveio. Aconteceu. Mas porque Jesus estava no barco, eles não iam perecer. Mas essa tempestade aqui, você vê que vai ficando a situação cada vez pior. Mas porque quem estava no barco? Fala Jonas. Nesse barco aqui, quem está no barco é Jonas. Quem está trazendo problema é Jonas. Sabe, irmãos, quando nós estamos fora, quando Deus me falou algo para a gente, seguir numa direção e a gente está seguindo numa direção oposta, as pessoas dentro do nosso local de trabalho vão perecer. A gente perece, mas as pessoas também vão perecer lá no nosso local de trabalho. Na nossa casa, você perece. Fala, mas é minha vida. Mas sabia que a sua vida afeta a vida de outros? Porque Jesus estava no barco, ninguém morreu afogado. Agora, porque Jonas estava no barco, porque fez o contrário do que o Senhor falou com ele, ele ia perecer. E todas as pessoas que estavam no barco iam perecer. Às vezes a gente fala assim, é a minha vida, ninguém tem nada com isso. Mas porque você está fora, e você não é um ser sozinho no universo, as pessoas perecem. As pessoas sofrem. E tem pessoas que até morrem. Então vamos vigiar. Que não seja por minha causa e por sua causa que sobrevenha uma grande tempestade. Mas que seja por minha causa e que seja por sua causa que a tempestade é acalmada. Quando acontecer, eu e você somos aqueles que vamos acalmar a tempestade. Nós somos aqueles que vamos colocar os panos quentes. Nós somos aqueles que, quando nós chegarmos, as pessoas vão dizer como Márcio, agora que você chegou, está melhor. Eu já estava bem, mas com a sua chegada eu fiquei melhor. Tem pessoas que ficaram na sua casa e na minha casa, e quando a gente chegar lá, elas vão ficar melhor. Por causa que nós transportamos a glória. Nós somos aquecidos juntos. Nós louvamos juntos, nós adoramos juntos. Nós nos cumprimentamos, embora não estejamos nos agarrando. Mas nós estivemos em comunhão aqui neste lugar. E nós vamos levar isso para as pessoas que ficaram lá. No versículo 13. Entretanto, os homens remavam, esforçando-se por alcançar a terra, mas não podiam, porquanto o mar se ia tornando cada vez mais tempestuoso contra eles. Então clamaram ao Senhor e disseram, Senhor, rogamos-te que não pereçamos por causa da vida deste homem, e não façais cair sobre nós este sangue,
quanto a nós inocente, porque tu, Senhor, fizeste como te aprouve. E levantaram a Jonas, e o lançaram ao mar, e cessou o mar da sua fúria. Amém? Então, por que Jonas? Porque Jesus ficou no barco. Todas as pessoas receberam livramento. Porque Jonas saiu do barco. Todas as pessoas receberam livramento. Porque você está no barco, lá da sua casa, na sua empresa, na sua escola, a tempestade vai acalmar naquele lugar. Porque você está lá. Valorize a presença de Deus dentro de você. E valorize a sua presença onde você chega. A sua presença, aonde você for, você está transportando a glória de Deus. Você não chega sozinho. Quando você chega uma tropa. Os anjos vão junto. Aleluia. Irmãos, a nossa vida, a nossa presença nos lugares é muito importante. Onde quer que você for, nesta semana, na semana que vem, no mês que vem, no outro, e no outro, e no outro, e 2022, 23, 24, nos anos que estão por vir, a sua presença neste lugar vai trazer um impacto nas pessoas. A sua presença vai trazer cura para as pessoas. A sua presença traz alegria para as pessoas. A sua presença traz paz para as pessoas. Eu já falei para vocês que eu vendia Natura. E quando eu fui visitar uma cliente, e eu vendi lá, era uma boa cliente, comprava bastante, glória a Deus, aleluia. E quando eu ia embora, ela não queria deixar eu ir embora. Aí eu falei, não, mas agora é tarde, você vai querer mais alguma coisa? Não, já comprei tudo que eu queria. Então eu preciso ir embora. Não, então eu vou levar você. E ela tinha carro, eu não tinha, e ela me levava. Ia conversando comigo. Passou, daí ela veio para o Senhor. Aí ela falou para mim assim, era tão bom quando você em casa, a sua presença dava uma paz lá em casa. Aí eu não queria deixar você embora. Eu queria que você ficasse. Mas é a Ana sozinha? É a Ana sozinha. Tira a graça, a Ana fica sem graça. Tira a graça de você, você fica sem graça. Vira uma desgraça. Mas você com a graça, você agracia outros. Você leva paz para os outros, você leva alegria para os outros, você leva cura para os outros. Eu não ia lá pregar o evangelho, não, eu ia vender meus produtinhos. Mas porque eu nunca vou sozinha. A graça ia junto, alcançava a vida das pessoas. E a pessoa veio para o evangelho. Leve a sua graça para as pessoas. Leve a sua presença para as pessoas. Está tantas pessoas dizendo assim, eu estou doente, ore pelas pessoas. Já vai orando. Esses dias meu marido foi fazer uns exames médicos lá em São Paulo. E aí ele entrou lá, a mulher falou que eu não podia entrar por causa desse tempo de pandemia, eles não gostam que façam aglomeração, a senhora fica aqui e ele vai. Aí eu estou sentada lá com o meu livrinho, que eu estava estudando. Aí veio uma moça correndo. Eu estava sentada ali, uma moça veio correndo ali. Onde está a Carla? Eu sentada ali naquele cantinho onde está a Carla. Aí a moça veio correndo e sentou. E ela falou assim, o seu marido vai operar também? Eu falei, em nome de Jesus, não. Está fazendo os exames. Aí a mulher abriu a boca e começou a falar toda a situação dela, que ela estava passando. Ela estava desesperada, apavorada. Ela estava com medo do que poderia estar acontecendo com o pai dela. Ela falou assim, eu não sei, ele precisa fazer a cirurgia, eu não sei se assino para ele fazer a cirurgia, se não assino. Aí a mulher que estava, como ali, a Marli, virou, escutou a conversa e começou a se meter na conversa. E começou a falar, eu queria dar uma instrução para aquela moça, eu queria orar com aquela moça, mas ela ia falando coisas que não eram boas. Falei, meu Deus, eu por dentro assim, a mulher me procurou. Ela veio correndo, sentou perto de mim.
E começou a falar comigo, e a outra se meteu na conversa. E falando coisas que não eram boas. E eu, dentro de mim, eu falei, Senhor, me dá uma oportunidade. Meu Deus, eu estou estudando Cristo, aquele que cura. E essa mulher veio aqui buscando uma resposta. E a outra falando. Aí, de repente, meu marido chegou. Bem, já resolvi. Eu falei, meu Deus. Aí eu falei assim. Aí, quando meu marido falou, vamos. Aí eu fiquei em pé. Quando eu fiquei em pé, eu me pus assim. Tampei, falando aqui com a Carla. Tampei, deixei ela lá atrás. Fiquei bem assim, na frente. E comecei a falar com ela. Falei, agora eu vou orar. E ela pensou que eu ia orar lá em casa. Mas eu orei ali, na recepção. Eu comecei, quando eu terminei de orar, ela estava chorando. E ela falou assim, qual é o endereço da sua igreja? Eu não fui falar de igreja. Fui orar por ela. Aí eu falei, igreja, ela mora em São Paulo. Eu falei, tem aqui. Eu falei, ela na hora. Ela pegou o celular, rápida que nem eu. Mas ela localizou lá onde tinha uma igreja, Verbo da Vida, perto da casa dela. Aí eu falo, procura uma igreja. Mas ela quis ir naquela. Irmãos, a gente tem que ser rápido. Ser rápido. Por que é? Ela não foi falar com a fulana, ela foi falar comigo. E o diabo querendo levantar. Não levantar, moça, né? A outra quis tentar palpitar também. Ela viu o desespero, ela quis palpitar com o nível que ela tinha. Mas a mulher, ela queria falar comigo. Ela se dirigiu a mim. As pessoas vão correr até você. Eu estava na rodoviária, a mulher começou a contar. Geralmente acontece isso comigo. Eu estou nos lugares e a pessoa começa a contar a vida dela. Elas não contam à toa. Quando a pessoa se aproxima de você, ela começa a contar as coisas para você, falar dos problemas. Ela não está falando à toa. Ela viu a luz em você. Você transporta uma luz. Você, sabe, lá na 25 de março, eu não sei se você já foi lá, agora está vazio, mas na época aquele multidão de pessoas. E sabia que o diabo sabe quem é e quem não é? No meio daquela multidão ele sabe, porque ele vê a luz. As pessoas veem uma luz em você, por isso que ela corre até você. Por isso que você é importante. Saia daqui nessa noite sabendo que você é importante. Você é importante. Você é importante. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Você é a igreja. As portas do inferno não vão prevalecer contra você. Você é luz. Aleluia. Então as luzes fiquem em pé.